galera, eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje nós estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, mais um vídeo lá do canal do Viajante Galáctico, dos Thunderbolts. Galera, não assistimos ainda, tá? Mas, pelo título, Biel, compartilha de sentimentos iguais a muitas pessoas. E algumas delas estão na nossa live. E todo mundo elogiou esse filme. Verdade, todo mundo Meu elogiou Deus. o filme, mano. Zé que é tipo Vingadores 2.0. Chegaram a comparar. Que ela é melhor do que muito filme aí. Verdade. Assim, pela thumb e pelo título, não tem nada Mano, não tem nada de emoji de cocô, nada de vômito, nada de kkk. Então, possivelmente, Biel gostou mesmo. E é muito difícil, né, o Biel trazer alguma coisa que ele gostou. Porque ultimamente, meu Deus, só tem bomba. Acho que o último vídeo que a gente assistiu dele elogiando alguma coisa foi o dos Transformers. É. Que inclusive depois fomos assistir em live, tá? Isso. E é incrível. É incrível. Mas tem um momento lá que dá vontade de chorar, que você fica todo arrepiado. É incrível. Meu Deus do céu, dá vontade de assistir de novo. Então, bora ver como é que é a visão do Biel, porque pra ele, tem assim, ó, Novos Vingadores, calou a boca de todo mundo, inclusive a dele. Então, simbora. Aproveita e se inscreve aqui no canal. Se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. Também nos acompanhe lá na Twitch, que tem live todo dia, às 18 da noite e às 10 da manhã. E hype o vídeo. Parte React. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição. Bora lá. Thunderbolts, aquele que sem sombra de dúvidas é um dos filmes mais aleatórios da Marvel. Ninguém tava dando a mínima pra esse filme. Ele foi bom? 94? Peraí, você quer dizer pra mim que a Disney conseguiu cagar na série do Demolidor, mas conseguiu acertar no filme dos Thunderbolts? A vida é muito engraçada, é irônica. Então vem comigo, porque hoje a gente vai falar sobre Thunderbolts. E lembrando que o vídeo vai ter spoilers, então fique esperto. Mas primeiro, já vai deixando o seu like pra fortalecer, porque ele é bem importante. Também se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá no Twitter, ok? Então, sabendo disso, vamos parar com a enrolação e vamos logo pro vídeo. Fala galera, eu sou o Biel Maximoff e você está no Viajante Galáctico. E seguinte, eu não sou lá um grande conhecedor de Thunderbolts. Eu já li várias histórias onde eles fazem participações, principalmente na fase do Reinado Sombrio. Acho do caralho o conceito da equipe, mas eu nunca peguei o material próprio deles pra dar uma checada. Apesar de eu não ser um expert, eu sei quem são os Thunderbolts e sei qual é o nível dos personagens que normalmente fazem parte dessa equipe. E é por isso que não só eu, mas todo mundo olhou torto pra esse filme. Porque, porra, na HQ a gente tem o Mercenário, a gente tem o Venom, tem a Lady Lethal, a gente tem o Daken, o filho biluteteia do Wolverine, Barão Zemo, Norman Osborn. Pô, irmão, só tem vilão foda fazendo parte dessa equipe na HQ. Ou anti-heróis extremamente brabos. Que é isso? Aí chega no filme... Porra, irmão, só tem animal fazendo parte dessa equipe. Os únicos que prestam aqui são o Soldado Invernal e o Agente Americano. O resto só bucha, cara. O único atrativo pra ver esse filme era o Sentinela. E mesmo assim tava todo mundo morrendo de medo dele ser destruído, igual o Adam Warlock foi no Guardiões da Galáxia 3. Que a propósito, é um filmaço, mas não dá, mano. O Adam Warlock desse filme é um lixo. Então ninguém tava dando duas foda pro filme dos Thunderbolts. Mas no final das contas, todo mundo, incluindo eu, acabaram quebrando a cara porque Thunderbolts de fato é um filme bem maneiro. É uma bela surpresa. Os papéis se inverteram, né, velho? O cafetão virou a puta e a puta o cafetão. Após É caírem isso. numa armadilha da diretora da CIA, Valentina De Fontaine, John Walker, Fantasma e Helena formam uma aliança com o agora deputado Bucky Barnes e com o Guardião Vermelho para que eles possam expor os esquemas de corrupção da Valentina para o mundo. Só que isso vai desencadear eventos catastróficos, já que a diretora tem sob seu comando o Sentinela, aquele que é considerado o herói mais forte da Terra e mais poderoso do que qualquer Vingador. Vixe Maria, vixe! Vamos lá, gente. Thunderbolts é tão maravilhoso, é um filmaço como todo mundo anda falando na última semana? Sendo bem objetivo aqui, não! Thunderbolts não é uma pedrada da Marvel Studios que coloca ele entre os melhores filmes que esse selo já produziu.
Porém, isso não é nenhum demérito, já que avaliando como um todo, Thunderbolts é um produto sólido que tem bem mais acertos do que erros. Começando pelo roteiro. Boa. Ele é basicão, gente. É a Valentina, que é uma excelente personagem, tentando matar os Thunderbolts, pois eles sabem demais sobre as operações extracurriculares que ela realizou e realiza enquanto é a diretora Queima da de CIA. arquivo, Os né? Thunderbolts tentando escapar da Valentina, enquanto que o Bucky quer capturar os Thunderbolts pra usar eles como evidências em um processo de impeachment sobre a Valentina que tá rolando no governo. É uma estrutura de história de aventura que até dava pra ser um pouco mais profunda e complexa, como é a história de Capitão América 2 e Guerra Civil nas suas devidas proporções, porém, essa não é a proposta de Thunderbolts. Na verdade, esse filme tá bem mais interessado em te aproximar dos personagens que fazem parte dessa aventura. E devo ressaltar que eles fazem isso com uma eficiência bem impressionante. Neste tempo. Diferente da primeira vez em que a maioria desses personagens foram apresentados em projetos anteriores, onde basicamente eles eram meras caricaturas dos personagens que eles deveriam ser, pega por exemplo o Guardião Vermelho. Puta que eu pariu, mané! Não! Cara, até Thunderbolt ser lançado, eu odiava esse maluco. Baita de um personagem paspalho, forçado e que só existia pra ser uma espécie de Drax da Shopee. Só que com a diferença de que o Drax do MCU é engraçado e carismático e esse filho da puta não era. Ele era só um insuportável do caralho. Que tem que ir na casa dele dar um murro na boca desse cara. O que aconteceu? A Marvel Studios pegou esse boneco vazio e deu ele na mão de um roteirista competente. O que foi que aconteceu? Em Thunderbolts, na minha opinião, o Guardião Vermelho é simplesmente o melhor personagem do filme. Olha que legal. Ah, impossível! Ele tem aquela personalidade de tiozão, meio empolgadão, que é carinhoso com a filhinha e a Helena. Só que isso é muito mais dosado. Pra falar a verdade, o certo pra se pra dizer não ficar seria que pastelão. essa característica não define esse personagem, que é muito mais complexo do que isso. Em Thunderbolts, o Guardião Vermelho é aquele cara que é muito orgulhoso do que faz, que, pra quem não se lembra, ele era o Capitão América da Rússia. Em um determinado momento, ele atingiu o auge da sua carreira, onde ele era amado e idolatrado por todo mundo. Ele era muito respeitado pelo que fazia, mas atualmente ele é uma pessoa triste, decadente, que sonha viver de novo os momentos de glória do seu passado. E enquanto ele passa por toda essa jornada pessoal, ele ainda tem que ajudar a filha, com quem ele tem uma relação muito complicada, a superar os seus traumas. O Guardião Vermelho, que foi apresentado em Thunderbolts, é um personagem foda. Ó. Ele é tão Olha, bem que escrito legal. que até as piadas dele são boas nesse filme. Pela primeira vez em 5 anos, eu dei risada com as piadas do Guardião Vermelho. E isso significa Nossa. muita coisa. O roteiro desenvolve os personagens através do drama. O grande tema do filme de Thunderbolts é a solidão, o vácuo existencial que existe em uma vida que não tem propósito. E todos esses personagens são quebrados, solitários e procuram lidar com a dor da sua forma. Ah, a isso é Helena legal, trabalha ó. num emprego que ela detesta, mas que é a única coisa que ela sabe fazer. E nisso ela ainda tem que lidar com o drama de ter perdido a sua irmã Natasha Romanoff e, consequentemente, a sua família, que em nenhum momento apareceu pra ajudar a Helena a superar essa dor. Então a forma que ela encontra pra tentar preencher esse vazio que tanto machuca ela é seguir os passos da Natasha e se tornar uma heroína. O John Walker isso é da hora. também vive um drama muito parecido com o do Guardião Vermelho. Ele era um soldado muito respeitado, tanto que ele é escolhido pra ser o novo Capitão América, só que por causa de, digamos, decisões ruins que ele acabou tomando, ele Caraca, perde o título mano. de Capitão América, entra em depressão, vira um marido ruim, por isso a sua esposa se separa dele e leva o filho dele junto com ela. E a forma dele preencher esse vácuo interior é ser um agente importante que tem utilidade pra servir o seu país. Enquanto que o Sentinela, ele teve uma vida toda ferrada, pais problemáticos, ele se tornou um viciado em drogas, e a forma que ele encontrou pra tentar aliviar a sua dor foi servir de cobaia pro experimento Sentinela e se tornar o herói mais poderoso do planeta. Cada personagem possui o seu drama pessoal, mas todos eles estão em busca da mesma coisa, que é preencher um vazio existencial. Ah, isso é Cara, Um legal. propósito que motivem eles a se levantarem da cama todos os dias. E é isso que unem eles e faz com que eles se tornem uma equipe de verdade no final do filme. Os personagens são muito bem construídos e você simpatiza com todos eles. A interação entre eles é divertida, os atores têm química e o roteiro sabe explorar o potencial que cada um deles possuem. Vamos falar da Fantasma, por exemplo. Ela é uma das poucas personagens
personagens que o roteiro não faz tanta questão de desenvolver, apesar dela ter o pior passado entre todos eles. Porém, o roteiro compensa a falta de desenvolvimento narrativo que ela tem nas cenas de ação, que é onde de fato a Fantasma consegue se destacar. Não à toa ela é a única dos Thunderbolts que consegue cumprir a missão assassina que a Valentina passa pra ela na armadilha do início do filme. Ela é a única que consegue matar o seu alvo, que no caso é a treinadora que morre com 10 minutos de filme. Muito bucha. Olha, Luigi, aproveita, não sobrou nada. E falando em cenas de ação, a ação desse filme é muito maneira. Nada que seja extremamente memorável, mas o filme tem boas ideias de ação, boas coreografias e como o grupo tem uma química maneira, temos combos muito criativos e uma direção bem eficiente. Pra mim, a melhor cena de ação do filme é aquela do início dos Thunderbolts tentando matar uns aos outros. É uma luta bem divertida e um belo cartão de visitas pra jornada que você vai acompanhar ao longo das próximas 2 horas. Biel, você só tá elogiando o filme, ele não tem nenhum problema, ele é perfeito. Não, ele não é perfeito. Na minha opinião, o principal problema desse filme é que nós não temos uma sensação de urgência. Isso porque a dona Disney, no mês passado, tratou de anunciar todo o elenco que vai participar do Vingadores 5. E olhem só, todos os Thunderbolts foram confirmados no Vingadores 5. Logo você sabe que eles não irão morrer. O que é um pecado pra um filme de Thunderbolts e principalmente pra uma história com uma carga dramática tão forte quanto a que esse filme tem. Então parabéns, dona Disney. Você mesma acabou com a do seu próprio filme. Mas eu acho que isso aí, eles já fizeram isso, que é pra criar aquele senso no público de obrigatoriedade de assistir o filme. Porque se eles vão estar no outro filme, então seria interessante conhecer os personagens, assistir o filme, ver o enredo. Eu acho que foi mais por esse lado, tá? Mas acaba que também tem esse ponto que o Biel falou, né? Eu acho, assim, tão desesperado que eles estão tentando hypar as pessoas. E aí, às vezes, mete essa gafe aqui, porque pra quem não gosta de spoiler... tem gente que gosta de spoiler, tipo a gente, tá? Só que tem gente que não gosta de spoiler. Então, a partir do momento que ele já sabe que nenhum personagem vai de arrasta... Ai, mas era pra ir de arrasto? Não. Quebra a experiência. Mas tipo assim, a gente já sabendo que nenhum vai, quebra a experiência. Entendeu? Tipo assim, é como se a pessoa não quer que vá, mas gosta daquela tensãozinha. Tipo, será que vai? Meu Deus, será? Por exemplo, quando o Buck lá nos filmes do Capitão América, né? Na hora que ele cai, aí quem não conhece os quadrinhos fala assim, meu Deus, o Buck morreu. Meu Deus, porque pra quem não conhece, na hora que ele volta como soldado invernal, a galera, meu Deus, caraca, ele não morreu. Então é mais ou menos assim. Eu acho, tá? Eu acho. Se você pensa diferente, deixa aí nos comentários. Bora. Segundo, eu não gosto do Sentinela sendo o vilão principal desse filme, porque, bicho, é o Sentinela. O que é que o Soldado Invernal, a Helena e o agente americano vão fazer contra um cara que enfiou a porrada no Hulk do Hulk contra o mundo? Ah, mas ele perdeu a luta. Foda-se! Um cara que é tão poderoso que o maior inimigo dele é ele mesmo, que é a entidade vácuo. O Sentinela é uma ameaça nível universal, galera. Então, conforme o filme vai andando e a história vai sendo desenvolvida, você sabe que a única forma dos Thunderbolts conseguirem frear o Sentinela ou é o roteiro nerfando ele num nível ridículo, ou é com a porra do discurso no Jutsu, que no final é o que acaba acontecendo. É ruim como no Capitão América 4? Não, até porque o filme constrói uma relação bem maneira entre o Sentinela e os Thunderbolts. Então quando a cena acaba, você não fica com aquela sensação de que... Minha nossa, que cena ruim, que cena forçada, caramba! Não, até porque é uma cena bem simbólica pro desenvolvimento de todos aqueles personagens. A cena é boa, mas você fica meio frustrado, pois a batalha final do filme literalmente é conversas e abraços ao invés de uma incrível luta que consolidaria de vez os Thunderbolts como uma nova equipe B10 do universo Marvel. Imagina, por exemplo, se a batalha final desse filme fosse Thunderbolts contra um outro cara. Aí no momento em que o Sentinela mata o vilão, ele perde o controle dos seus poderes, ele vira o vácuo, ele ataca a cidade exatamente como aconteceu no filme, e aí temos a cena dos Thunderbolts se abraçando e a
acalmando o Sentinela. Imagina se essa cena fosse o desfecho da batalha final. Na minha opinião, teria sido bem melhor. Mas infelizmente isso não acontece porque o vilão do filme é o Sentinela e ele detona todo mundo sem a menor dificuldade. Galera, os Thunderbolts correm do Sentinela. E isso arrebenta com a moral e com a credibilidade que você deposita no grupo. E quando esses Thunderbolts são anunciados como os novos Vingadores, a única coisa que você pensa é: meu irmão, esses caras tão fudidos na mão do Dr. Destino. Acabou. Detalhe é claro que isso não significa que eu não tenha gostado do Sentinela. Muito pelo contrário, ele ficou muito maneiro. Mas eu não gosto da ideia dele sendo o vilão desse filme em específico. É só isso. Ah, bom. Thunderbolts é uma grata surpresa. Ó. O roteiro é simples, mas é bem executado. Temos uma aventura bem divertida, personagens carismáticos e profundos, uma ótima interação de grupo e cenas de ação bem legais. É um filme massa velho pra você dar uma relaxada naquele domingo à noite após passar muita raiva vendo o São Paulo do Zubeldia jogar. Eu curti bastante Thunderbolts e por isso 7,5. A Marvel passou de ano. Cara, Essa foi boa, a Marvel passou de ano. finalmente, né, cara? Finalmente. Acho que é um Finalmente. pontapé aí, talvez, né, pra uma nova era. Cara, eu acho que isso aqui é a luz naquele final do túnel. É. E ninguém tava dando mais nada. Isso. Pra filme, tá, galera? Eu sei que ninguém tá dando nada pela Coração de Ferro. Inclusive, nós vimos o trailer aqui, tá? Tem a nossa reação aqui no canal. E eu sei que ninguém tá dando muito pras séries, não. Mas pros filmes, isso aqui é um alívio, tá? É um alívio, um respiro grande. Talvez eles acertaram a mão aqui nesse, né? Fica mais fácil eles saber agora O norte. o norte pra onde que o público, né? Isso. Tem que vá. Exatamente, porque até então nós vimos do canal do Vício alguns fatos curiosos de alguns personagens. E são muito ricos. Isso, Dá tem pra muita coisa boa. Dá pra utilizar em 2, 3 filmes aí no mínimo. Caso eles queiram colocar mais de 10 anos aí, né, de MCU. Mas faz bom, tem que fazer bem, cara. Porque se não fizer bom, ninguém vai gostar. Aí vai flopar igual todos os outros filmes aí da Disney. Sabe, Branca de Neve, esses outros filmes aí da Marvel, misericórdia. Mas já deixa aí. Será que ele pegou de surpresa? Se você concorda que o Biel é um dos poucos vídeos que o Biel mais elogia do que maceta. Meu amigo, porque às vezes o Biel pega aqui ura. E mesmo assim, ó, foi uma nota aparentemente justa, né? É verdade, 7,5. verdade. Não é isso tudo, mas é bom se comparado ao que tava saindo. Exatamente. Belezinha? Então é isso foi por agora e Até a próxima.